na UFSCar e junto ao programa de pós-graduação em Linguística, a gente tem desenvolvido esses trabalhos na área de leitura. A ideia um pouco é essa de tentar, então, apreender essas práticas de leitura na atualidade, né? Entender um pouco como nós lemos. Parece ser um pouco banal isso, uma vez que a gente poderia, sei lá, sair consultando, olha, você lê como, você lê como... Eu, como leitora hoje, né, como eu leio, e aí a gente poderia descrever essas coisas. Mas, de qualquer modo, a gente não escaparia de representações de leitura que frequentam o nosso imaginário. Uma das coisas bem interessantes na história cultural, né, em relação a essas formas de ler, é que alguns dados obtidos por meio de entrevista, eles não condiziam com o real, como, por exemplo, assim, havia um índice bastante alto de venda de romances populares. E a leitura desses romances populares não aparecia nos depoimentos dos leitores efetivos. As pessoas negam. As pessoas negam. As pessoas sabem o que declarar como objeto de leitura. São pré-programadas. Porque existe um imaginário comum. Então nós sabemos aquilo que cai bem dizer que a gente lê. E a gente sabe aquilo que a gente não deve dizer ou relatar como prática de leitura. Um outro historiador cultural, ele foi fazer um levantamento de livros pornográficos do século XVIII e XIX. E o interessante é que, bom, ele não... A única forma para ele poder explicar quem eram esses leitores, como eles liam, né, recorrendo, portanto, a esses objetos culturais, foi localizar esses objetos em algumas bibliotecas antigas, mas num lugar que tem um jargão entre os bibliotecários, eles designam como inferninho nas bibliotecas. O inferninho é esse lugar aqui, assim, que eles usavam para condenar alguns livros pornográficos, por exemplo, com conteúdo um pouco, né, ousado, revolucionário para a época. Então, alguns bibliotecários escondiam esses livros. A análise do discurso é exatamente uma teoria que busca essas coerções que atuam sobre o dizer. Então, por exemplo, assumir ser leitor de textos eróticos ou assumir ser leitor de revistas femininas de pouco prestígio, é como assumir uma prática de leitura simbolicamente e culturalmente condenável. Inclusive, isso é considerado como uma não leitura. Um dado bem interessante em relação a isso é que boa parte da população brasileira, se consultada, sobre se a pessoa se considera um grande leitor, um bom leitor, um leitor, as pessoas vão dizer que não. E vão dizer que não porque há práticas que elas não reconhecem como sendo práticas legítimas de leitura. Bom, nós vivemos numa sociedade altamente letrada, no sentido de a maioria das nossas práticas são mediadas pela escrita e por isso exigem de nós o exercício da leitura, né? O tempo inteiro a gente está sujeito a interpretações daquilo que a gente diz e a gente é obrigado a fazer interpretações do que os outros dizem, escrevem, né, vivem. Então, é quase incompatível esse imaginário que existe e que circula na sociedade, que faz com que a gente assuma, por exemplo, que nós não somos leitores, nós não lemos, é esse imaginário comprometido com um certo tipo de objeto cultural, com um certo tipo de leitura. Ou seja, o livro e leitura de clássicos, normalmente de obras literárias. As outras coisas parecem não ser leituras. Isso. Ou pelo menos exatamente por causa do status, ou do baixo status dessas leituras, desses objetos. Objetos que gozam de prestígio cultural, a gente relata como tendo lido. Objetos que não gozam de prestígio cultural, a gente diz que não leu. Então, nós somos seletivos quando vamos declarar o que nós fazemos quando lemos. E a outra coisa nós também somos suscetíveis a essas representações.
como se nós as produzíssemos e fôssemos também, a gente é a fonte, mas ao mesmo tempo também o ponto de chegada delas, né? Se a gente ouve o tempo inteiro na escola que nós não lemos, hoje ninguém lê por causa da internet, essa não é uma verdade. Se a gente imaginar o seguinte, a história de formação dos leitores brasileiros é bastante interessante, porque, e muito diferente de outros países, especialmente da Europa. Se a gente imaginar que no século XVIII, a França, a Inglaterra, a Alemanha, vive uma revolução da leitura. E uma revolução da leitura desse leitor popular. Do leitor popular que pela primeira vez ele vai ter, digamos, ele vai ser visto como mercado consumidor, e por isso a gente as editoras vão criar assim, um produto específico para esse leitor popular, que são as edições baratas, as edições de bolso, vai criar toda uma rede, uma forma de distribuição desses objetos de leitura, de panfletos na sociedade, ao caso dos caixeiros viajantes, dos ambulantes, né, dos camelôs. E você tem um verdadeiro boom da leitura. Então a gente tem uma sociedade cuja fonte de informação e entretenimento é essencialmente os livros, os panfletos, esses objetos. No século XVIII e XIX, nós não tínhamos um mercado livreiro, a gente não tinha sequer uma imprensa oficial, né? Nós tínhamos o índice de alfabetização era baixíssimo, né? O número de pessoas que não conseguiam, não sabiam ler. Só naquela determinada classe social. Então nós não vivemos paralelamente essa mesma revolução da leitura. Agora, e aí o que acontece conosco? Quando da passagem do 19 para o 20, a gente tem um aumento, o Brasil, quando o Brasil deixa de ser colônia e tudo, ainda assim não há um investimento sensível na formação, na alfabetização e na formação de leitores, né, da capacidade, da habilidade de ler. Um outro problema que acontece é assim: durante o século XX, nós somos antes de sermos uma sociedade que viveu a revolução da leitura, a gente vive a revolução do audiovisual. Essa é uma afirmação que um professor, um grande especialista da história do livro no Brasil, do livro e da leitura no Brasil, professor Werneck, diz, porque ele fala, então, nós antes de sermos leitores, né, uma sociedade leitora, a gente se tornou uma sociedade audiovisual. Chega primeiro o rádio, no início do 19, logo depois a TV, como fonte privilegiada de informação e de entretenimento. Então é como se nós não tivéssemos, como sociedade, adquirido o hábito da leitura. Então, esse é um dado. Mas eu dizia no início, é um dado relativo, porque normalmente nós dizemos hoje que nós continuamos não lendo, somos ainda um país de não leitores, lemos pouco, não lemos a mesma quantidade de livros que um europeu lê e mesmo que outras pessoas da América Latina leem, né? Como eu disse, essa é uma verdade relativa. O mercado editorial brasileiro vai muito bem, obrigado, cresce exponencialmente, né? Então há um mercado livreiro, há um mercado consumidor interessante. Um outro dado que confronta com essa lógica a gente tem assim, uma série de pesquisas de historiadores da leitura no Brasil que se ocuparam também da apreensão das práticas de leitura popular, e a gente tem assim, um acervo grande de fotografias de leitores em situações informais de leitura, lendo objetos que não são necessariamente o livro ou obras literárias, que o fazem em diferentes ambientes, assim, que não são os ambientes mais indicados para se fazer a leitura. Então, em função de ser uma sociedade letrada, a gente lê bastante, com frequência, diversos objetos. Mas a sensação que a gente tem de não ler é o fato de não haver um mapeamento. Sim. E por causa da condenação que a gente faz do conteúdo de alguns. Né? Exato. Assim, uma coisa bastante interessante é porque esse mesmo discurso que, de certo modo, tinha razão de ser, quando dizia assim, olha, nós não nos formamos leitores porque a gente viveu uma sociedade audiovisual, ele se repete hoje com a emergência das novas tecnologias, da internet. Isso. As pessoas dizem, olha, hoje os jovens não leem porque ficam na internet. Isso
Isso é uma meia-verdade. Recentemente, o professor Cristóvão Pesa, da Universidade Federal do Paraná, numa entrevista na TV, numa entrevista à TV, a Mônica Waldvogel, sobre inclusive essa questão da polêmica do livro didático agora, atualmente, ele lembrou uma informação bastante interessante, né? Ele disse assim, a internet ela traz uma vivência com o escrito que nós não vivíamos antes, né? Que a gente não vivenciava antes. Se antes a nossa fonte de informação e entretenimento era exclusivamente de origem audiovisual, ou prioritariamente de origem audiovisual, com a internet, uma série a gente é confrontado o tempo inteiro com várias linguagens, mas com o escrito. É preciso escrever, é preciso ler. Então, nós não poderíamos condenar a internet como um motivo, como a invenção de uma tecnologia responsável pela diminuição no nosso interesse pela leitura. Não, talvez nunca se tenha lido com tanta frequência quanto agora. Óbvio que é preciso distinguir essas leituras ocasionais, eventuais, fragmentadas, de leituras de outra ordem, né? A escola não pode admitir a lógica do mercado. A velocidade para tornar consumidores não pode ser o tempo da escola para formar cidadãos críticos. Essa lógica temporal, ela tem invadido o espaço da escola e isso é muito ruim. Essa ideia, então, de facilitar, tornar mais ágil, mais rápido, porque o leitor não tem tempo, ela não pode frequentar o discurso dos professores na escola, ela não pode servir de parâmetro para a nossa atuação na escola. A escola tem que trabalhar na produção do conhecimento em outro ritmo. A gente não pode entrar nessa lógica acelerada, que é uma lógica para produzir consumidor. Né? As adaptações, elas são de fato bem intencionadas. A ideia, então, é falar para um público da atualidade. Mas quando faz isso, negligencia todo um domínio cultural a um grupo social. É como se a gente dissesse para os nossos adolescentes, olha, continuem ouvindo rap. E eu não tenho nada contra o rap. A questão é, se a gente vai dar mais do mesmo, não tem razão de existir a escola. A escola precisa ser o lugar não para oferecer aquilo que a TV oferece, aquilo que a internet oferece, aquilo que esses outros espaços podem oferecer, mas o lugar da escola, os ritmos que devem nortear as práticas na escola devem ser outros. Eu gosto da ideia de pensar que há todo um público que durante muito tempo não teve acesso a esses textos da alta literatura e que, em função dessa circulação maciça agora de textos, tem acesso. Eu vou dar um exemplo. Há uma geração da idade aí, da faixa etária dos meus pais, dos meus avós, que viveu, eles são de origem rural, não estudaram ou estudaram muito pouco, fizeram aí 2, 3 anos de escolarização, se alfabetizaram, né? Vieram para a cidade aí nos anos 70, durante o processo mesmo de migração rural assim, significativo, mais forte, né? Quando a gente teve a concentração nas cidades, óbvio, tiveram que se adaptar à cultura letrada que normalmente rege o funcionamento, tudo na cidade a gente precisa ler, né? Precisa saber ler para poder andar, comprar, viver, enfim. Mas chegaram nesse período e começaram então a adquirir o rádio eles já tinham na roça, mas a televisão, começaram a conviver com a televisão como fonte de informação, como fonte de entretenimento. E não podiam e não tinham tempo para se tornarem leitores e escritores. Agora, com essa maior acessibilidade à internet, alguns desses começam a aprender, porque o filho viaja e então dá um computador para poder... Exato. Por razões muito distintas, as pessoas estão tendo acesso, e aí o que elas fazem, então, é começar a tentar, a exercitar essa prática de leitura e de escrita. E por isso, então, eu acho muito interessante. O caso das mensagens PowerPoint, para mim, é fantástico, porque demonstra um repertório cultural próprio de uma população com um grau de letramento menor,
Óbvio que elas chegam para todos nós, né? Não significa que a internet não tem fronteira. Todos nós recebemos, reencaminhamos, mas me parece que em alguns depoimentos a gente consegue perceber a figura desse que não era leitor e que se torna leitor em função dessas tecnologias. E todo esse repertório textual, as imagens, essas músicas e tudo, respondem a um certo gosto estético próprio de um grupo e que pela primeira vez está tendo a oportunidade de trocar via escrita textos. Né? Exato. Eu gostaria de reiterar aqui então um convite para que vocês nos visitem lá na UFSCar. A gente tem um grupo de estudos que trabalha exatamente com essas representações da leitura e do leitor brasileiro contemporâneo, né? E para nós seria bastante importante, né, trocar essas informações, exato. Nós temos trabalhos, né, em várias áreas que tentam um pouco então dar conta desses leitores do impresso, que ainda não são leitores suficientemente descritos. Se há muita literatura sobre o leitor de livros e de obras literárias, se há bastante estudo sobre isso, há pouco sobre esse leitor anônimo, sobre esse leitor que somos nós. Né? E por isso, então, boa parte dos trabalhos do grupo é voltada para explicar, para definir um pouco, para tentar apreender um pouco esse perfil desse leitor. É muito um assunto, é pano para muita manga esse daí. Muito pano, Nós né? Exatamente. Nós agradecemos, Muito obrigada. tá? Obrigada.